Agora com o médico neurologista Emerson Magno para tentar entender o quanto uma noite de sono é importante para manter a nossa saúde. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Patrícia. Eu, por exemplo, tenho que dormir 8 horas. Eu sinto muito sono, mas não é assim com todo mundo. Tem gente que se dormir 5, 6 tá bem, sem comprometimento do organismo? Para grande parte das pessoas, 6 e 8 horas, entre 6 e 8 horas de sono seria o tempo suficiente para um sono de qualidade. Algumas pessoas têm o privilégio de conseguir dormir menos e ter uma qualidade de sono. Mas 8 horas seria o ideal, entre 6 e 8 horas. Isso, a gente sabe que é em médio ou longo prazo, mas depois de quanto tempo mais ou menos o corpo começa a sentir? Alguns estudos em neurociência mostram que após 18 horas de privação de sono, é observada uma redução significativa da capacidade cognitiva e de retenção de memória. Ou seja, o ideal é ter um descanso para o corpo e para a mente e dormir. Olha só, a pergunta aqui que chegou pra gente do Emerson, seu xará também, que mora em Manaíra. Ele diz assim: eu não tenho opção. Trabalho de dia e estudo à noite e ainda sou mãe de uma menininha, pai de uma menina pequenininha. Quero saber qual que é a alternativa. Bom dia, Emerson. A alternativa seria você, às vezes, pegar um horário do seu fim de semana e reservar para o estudo. Porque existe uma relação forte entre sono, sonho e aprendizado. A qualidade de sono é importante para que você consiga consolidar a memória e aquilo que foi estudado durante o dia. Pergunta que chegou pra gente do Helder, do bairro dos Bancários. Se a pessoa conseguir compensar as 2 horas que faltam durante o dia, resolve? Ou tem que ser 8 horas seguidas de sono? 8 horas seria o ideal, mas, por exemplo, se você consegue, após o almoço, a famosa sesta, ter um descanso e, após o estudo, usar esse tempo para descansar a mente, muitas vezes consegue compensar. Mas 6 horas seria 6, 8 horas o ideal. E esse sono da tarde é um negócio complicado. Tem gente que dorme à tarde e não consegue dormir à noite, tem gente que dorme à tarde e não consegue acordar, porque meia horinha é difícil dormir meia horinha, você quer dormir tudo. Isso pode dar uma descontrolada no relógio biológico. Pode sim, porque entre 90 minutos seria o tempo que o cérebro ele consegue atingir as 5 fases do sono. Sim. Fase 1 a 4 e a famosa fase REM. Então, se você dorme menos de 90 minutos, você não dá tempo do cérebro chegar na fase REM. E a fase REM, que é um termo de inglês para movimento rápido dos olhos, é nessa fase que o cérebro consegue consolidar a memória e separar aquilo que deve ser descartado daquilo que vai virar uma memória perene e definitiva. Maravilha. Marileia, do bairro dos Ipês. Toma café todo dia para conseguir estudar à noite. Isso é ruim? É bom. O café ajuda na concentração, ajuda na memória. O problema é o horário do café. Se ela costuma usar esse café, tomar o café à noite, pode interferir no seu ciclo normal do sono. Então, o ideal seria deixar o cafezinho para tarde ou para amanhã. Roberto Carlos, do bairro das Indústrias. Há 3 meses tomo energético todos os dias. Quais podem ser os impactos disso? Olá, Roberto. O energético, ele basicamente é uma combinação da cafeína em altas doses e algumas substâncias que tiram o cansaço do corpo. O ideal seria trocar o seu energético por um café. Tá? É melhor, né? É melhor. É mais seguro para o corpo. Até algumas pessoas são sensíveis, inclusive, à cafeína em excesso. Então... Me ocorreu uma questão aqui. Essa questão do energético, durante o carnaval, muita gente usa misturado com álcool. Isso é ruim? É ruim, inclusive é um risco, porque muitas vezes o álcool ele potencializa o efeito do energético. Há alguns relatos de casos de pessoas que sofreram de problemas cardíacos por conta dessa combinação perigosa entre energético e álcool. Se tiver uma predisposição, então pode dar um problema. Com certeza, deve ser sempre evitado. Se um profissional ou estudante precisa estudar ou trabalhar de madrugada, o que é recomendável para compensar? Você já falou, né? A pergunta da Ana aqui, dá um jeito, pelo menos no final de semana, para não forçar muito de segunda a sexta-feira, né? Justamente, o ideal é que a gente tenha sempre um horário certo, regular de sono. Mas muitas vezes as pessoas que trabalham à noite, por exemplo, temos aqueles turnos noturnos de trabalho. Então, o ideal é você ter pelo menos uma rotina fixa, nem que seja um fim de semana ou período da tarde. A gente está falando aí sobre os impactos físicos. Olha só essa pergunta da Ângela, do bairro do Bessa. Qual pode ser o desgaste emocional para quem dorme pouco a médio e longo prazo? A emocional, além dessa influência que eu falei na alteração da memória, o corpo ele sente falta da privação de sono, pela privação de sono. Então, isso pode levar a problemas cardíacos, problemas hormonais, e com isso refletir em todo o funcionamento do corpo. Né? Dona Inácia do Valentina diz que faz tratamento psiquiátrico, reclama que às vezes anda na rua e perde a direção. Ela queria saber se é algo relacionado à medicação. Depende do que você está usando de medicação. Tá? O ideal seria fazer uma avaliação com o seu médico para ver se algum dos medicamentos que você está usando está influenciando o seu padrão de sono.
levando a esse problema. As pessoas, de maneira geral, subestimam um pouco essa questão do sono, né, doutor? Diz, não, eu aguento, está sob meu controle, não tem isso? Tem bastante isso e isso é percebido a longo prazo. Então, muitas vezes o pessoal, o sono eu vou ficar 2, 3 noites sem dormir, mas depois eu vou compensar no fim de semana. Isso não é o ideal. Porque o corpo ele necessita de um tempo para se adaptar. Então, aquele sono que foi perdido durante 2 ou 3 noites sem dormir, ele demora um pouco a ser recompensado. A insônia pode trazer pressão alta, por exemplo? Pode. Existe uma forte associação entre transtorno do sono, inclusive insônia, e problemas cardiovasculares, inclusive a hipertensão. Tem que tratar, né, doutor? Não tem jeito. O pessoal tem que ir lá fazer ele ficar deitado na cama com aqueles eletrodos, assim, ver se tem insônia, se não tem, se está dormindo bem. Tem que correr atrás disso. Para o exame de polissonografia, muitas vezes para ver se há algum distúrbio associado do sono. Muitas vezes a apneia do sono ela leva a um sono leve, e isso com reflexões durante o decorrer do dia. Fica a médio e longo prazo é um prejuízo danado. Prejudica. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos aqui. A você que está em casa que participou com a gente também, muito obrigada pela participação. Bom dia para o senhor, doutor. Bom dia, obrigado a Deus.